Pastora Adele, tá baixo o áudio da Adele. Vou aumentar, peraí. Quem mais é da boa noite? Abre o microfone aí, abre a câmera. Eu quero ver um pouquinho vocês, ó, vocês têm que entender o seguinte, vocês estão me vendo, mas eu estou vendo quase ninguém. Então, eu queria também fazer parte da igreja. Eu queria ter o sentimento de estar com gente. Então, em nome de Jesus, quem puder, abre um pouco a câmera, vamos se conectar, vamos sair do método quase que... Sabe quando o negócio já começa a virar tão parte, assim, natural? O que antes era estranho, agora você vai, você clica, você começa a ouvir a pregação de repente, mas você não reparou, talvez, que você está na sua igreja, tá? Às vezes é muito parecido com a live que você assistiu hoje, do sei lá de quem, mas não, você está na sua comunidade, as pessoas que decidiram participar a vida com você, dentro do possível, mesmo com toda a distância. Então, vamos tentar sempre trazer ao nosso coração esse sentimento de ser igreja. Então, nada melhor do que olhar a carinha de cada um, tá vendo? Boa noite. Vocês estão bem? Que bom. Obrigado, viu? Eu me sinto mais parte. Ó, primeira dama chegando. Boa noite, povo. Ah, bom demais. Agora sim, quem quiser fechar a câmera, tá liberado, tá? O pessoal foi correr, pentear o cabelo só para ligar a câmera rapidinho, não precisava, tá? Não precisava. Já fica sabendo, na próxima, pentei o cabelo antes. A gente é obrigado, eu estava aqui até agora também, sem camisa, sem boné, tudo desbengalado, mas eu vou pregar, né? Aí você tem que se arrumar. Faça isso também. Você vai para a casa do Senhor de qualquer jeito? Você ia para a igreja sem passar uma maquiagem? Ah, peguei, né? Olha aí. Tomei até banho, só que eu achei que era às 8. Porque o Espírito Santo não é obrigado a habitar em templo que fede CC, não é verdade? Ninguém pensa nessas coisas do Espírito Santo. Brincadeira, né? Nada como se arrumar também para autoestima. Faça isso, é bom às vezes. Limite também, né? Não precisa chegar todo produzido também, que a gente vai achar meio estranho. Vamos manter uma coerência. Enfim, seja livre, faça como você bem entender. Eu queria pedir para começar com a música que o pastor Rafa nos enviou. Hoje nós falaremos aqui, ou faremos, uma fala pastoral, uma fala compartilhada. O Rafa tinha um compromisso, ele não pôde estar aqui ao vivo, mas mandou a música. Então, o louvor é com o Rafa, e depois Thaís, Adele e eu faremos uma fala. Tá, então, por favor, pode soltar a música que o Rafa mandou para a gente. Enquanto isso, algumas pessoas mandaram, como eu pedi lá no grupo, sugestões, né? Eu não sei quantas a Thaís, a Adélia, o Rafa eu recebi algumas. Obviamente, não conseguiremos falar de todas, né, que a gente conversou, que a gente ouviu, que eu recebi de sugestões, mas eu particularmente vou falar focado em uma das sugestões que vocês mandaram, e ainda tentando passar por uma ou por outra, tá? Então, quem mandou também qualquer sugestão que o tema não for abordado diretamente, saiba que a gente está de olho nesses temas, é importante a gente saber o que a igreja quer ouvir. Às vezes, nós estamos aqui produzindo um monte de conteúdo que nós achamos necessário, sem, às vezes, ouvir o que seria necessário para você, né? Então, isso é importante. Inclusive, nos cobre de fazer isso mais vezes, né? Abrir pesquisas, espaços para vocês darem sugestões, né, de coisas a falar. A música do Rafa está no esquema? Senão, também, qualquer coisa, eu posso fazer a fala e depois... Eu acho que o Rafa mandou só para a gente, não mandou para o pessoal da organização. Ah, tá. Não tá contigo, Cássia, a música? Não, né? Eu vou encaminhar aqui. Se você quiser ir falando. Beleza, então. Então, fechou. Vamos deixar a música para o segundo momento. Algumas coisas que
falaram, graça, relacionamento, justiça, e outros, que eu não lembro exatamente agora. E eu fiquei pensando do que eu poderia falar, algo que poderia ser útil para nós enquanto igreja, e que, de certa forma, contemplasse, né, os temas sugeridos. E uma das coisas que eu pensei era falar sobre graça. Mas eu não queria apenas falar da graça naquele ambiente salvífico que a maioria de nós conhecemos, né? Mas a graça num conteúdo que eu acho mais genuíno e que eu acho que significa mais o que de fato seria a graça. O que é a graça? Você já parou para pensar ou repensar tudo isso? Porque você já ouviu um monte de coisa, né? Talvez desde que você se converteu, foi um dos temas que você mais ouviu. Sobretudo ali no comecinho da conversão, você ouve muito sobre graça, né? No começo da conversão é muita graça, muita graça. Depois que você já está convertido, você já está dominado no sistema, aí é juízo, pecado, né? Mas no começo é a graça que te salva, que te limpa, que te abraça. E de fato é, né? Mas você já parou para depois repensar tudo isso, todo esse modelo? Você já parou para ressignificar a graça na sua vida, na sua teologia, na sua fé? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre ela, né? E, obviamente, a gente não vou me estender, não vou tentar esgotar esse assunto, mas eu queria oferecer uma perspectiva desse assunto da graça de Jesus, né? Tentando fazer um collab com os outros temas também que me sugeriram, que é justiça, relacionamento, e até o tema central, que seria, assim, pastoreio, de alguma forma, já que hoje seria culto ministerial, e o ministério que está à frente aqui é o ministério pastoral da igreja, né? Então, também o tema pastor, pastoreio, relação pastoral, tá aqui no que eu queria propor. Então, eu queria ler com vocês primeiro uma parábola. Bora ler comigo? Deixa eu só pegar a referência que eu não tinha feito ainda. Parábola da ovelha perdida. Não, a parábola do bom pastor. A ovelha perdida é na sequência. A gente começa com a parábola do bom pastor, que está em João 10. Quem quiser abrir. Caetano está gritando de fundo aqui, mas já vai. João 10. Não, João 10, eu falei. João 10, isso mesmo. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, encaminha à frente delas e as suas ovelhas o seguem, por conhecerem sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que dizia. E disse novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as rebenta e dispersa. Arrebata, tá? Ficou mais drástico, arrebenta, né? Eu achei um pouco mais dramático. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Até aqui tá bom. É muito lindo essa fala de Jesus, se colocando primeiro como porta, né? Interessante que ele se coloca como porta e depois ele se coloca também como pastor. Mas é lindo a forma como ele se apresenta como um pastor diferenciado que dá a vida pela ovelha, né? E ele chama ali o mercenário, e essa palavra é muito pesada, mas se você parar para pensar, é apenas aquele que trabalha pelo salário, né? É apenas o que de fato não pertence à ovelha a ele, né? Ele não tem nenhum tipo de, não só afeto pelo animal, mas também aquele animal não dá lucro nenhum para ele, então de fato o que ele precisa é cuidar da ovelha aquele dia para receber o seu salário. Inclusive, para você entender esse contexto, de fato acontecia isso, e acontece até hoje, né? Os donos das ovelhas, nem sempre quem é o dono da ovelha é o que trata da ovelha durante o dia todo. Então, o cara trazia as ovelhas para uma espécie de aprisco coletivo. Sabe quando você vai viajar e tem um pessoal que deixa cachorro em hotel de cachorro, essas coisas? É mais ou menos isso, né? Mas ali para o dia, você levava as suas ovelhas para um ambiente onde tinha tipo um pastor profissional, né? Aquele pastor não era o dono das ovelhas, ele apenas cuidava daquelas ovelhas durante aquele dia. Inclusive, ele cuidava não só das ovelhas de um, mas de vários. Então, nesse ambiente, ficava a ovelha de todos os rebanhos juntos, sob o cuidado de um pastor que não era o dono delas, era apenas o mercenário, né? O mercenário no sentido que estava apenas trabalhando por aquilo. No final do dia, chegava o dono, o pastor contratado ali abria a porteira, o dono, que também era o pastor das ovelhas, de certa forma, chamava e, adivinha só, vinha só as ovelhas dele, porque as ovelhas conhecem o dono, o seu pastor, pela voz. Muito legal essa dinâmica, né? Isso é para você entender um pouco mais desse texto. Então, Jesus está se colocando nessa condição de, além de porta, ser também o pastor, e não só um pastor, mas um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Só que aí tem mais um degrau desse pastoreio de Jesus que vai além dessa parábola, que tem na parábola de Lucas 15. Lembra? Que aí sim é a parábola da ovelha perdida. Vamos ver uma outra camada dessa relação de Jesus com ovelha, pastor e essa coisa toda. Lucas 15. Cara, você está na cozinha? Pega uma água para mim, por favor. Se puder. Lucas 15, que é aquela sequência de parábolas que você lembra, que é chamada de as 3 parábolas da misericórdia, né? Mas que, na verdade, são 4.
tá bom? Porque Lucas 16 começa com uma parábola também, né? E começa assim ainda. Dizia ainda aos seus discípulos. E aí Jesus conta uma quarta parábola. Só que, infelizmente, eles dividiram em 3 aqui. Mas no capítulo 15 de Lucas já começa com as chamadas parábolas da misericórdia. E a primeira... Não, pode ser. Obrigado. Viu? E a primeira é a tal da parábola da ovelha perdida. Vamos ler e relembrar? Olha só. Qual de vós, vamos lembrar o motivo também, começo aqui, capítulo 15, tá? Todos os publicanos e pecadores, tipo, o pior tipo de gente se aproximava para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas, né, os religiosos, a nata religiosa ali, porém murmurava, reclamava, criticava. Esse homem recebe pecadores e come com eles, senta-se à mesa com eles. O local mais sagrado para nós, para a nossa cultura, para a nossa religião, ele senta com o pecador. Então, por causa disso, contou-lhes estas parábolas. E a primeira é a tal parábola que a gente vai observar. Olha só. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando, alegre, põe sobre os ombros e vem de volta para casa. Convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo... Não, até aqui tá bom, olha só. Quando Jesus termina essa parábola, vamos lembrar que ele começa fazendo uma pergunta, não é isso? A parábola começa assim, ó. Qual de vós, não é isso? E aí ele fala, qual de vós, tendo 100 ovelhas, não vai, perde uma, percebendo que você perdeu uma, você deixa as 99 ali no deserto, tá bom? Não é no aprisco. No aprisco é só na música, que eram 100 ovelhas presas num aprisco. Isso é só na música. A parábola, o pastor não levou as 99 para o deserto, para o aprisco. Ele deixou elas exatamente onde elas estavam, no deserto. Abandonou as 99 no deserto e foi buscar só uma. Então, quando Jesus propõe essa parábola, quando ele faz essa pergunta, a resposta óbvia de todos que estavam ouvindo era: não, ninguém faz isso não, Jesus. Tá maluco? Jesus falou assim: qual de vocês... E aí talvez agora vai inverter o sentido na sua cabeça. Porque para vocês Jesus estava falando assim: qual de vós incentivando... Não, o que Jesus está falando assim: eu sei o método que vocês usam. E qual de vocês se preocupa com uma ovelha como você se preocupa com as 99? Qual de vocês se alegra por encontrar uma ovelha? Qual de vocês pegaria uma ovelha e colocaria no próprio colo? E a resposta óbvia era: ninguém. Porque é óbvio que ninguém faria isso. Nenhum pastor faria isso. Você tem 99 ovelhas, você perdeu uma, sinto muito. Eu não posso abrir mão ou pôr as 99 em risco. Então, Jesus ele propõe uma parábola completamente absurda. Completamente absurda. E se você lembrar da sequência das parábolas, é um absurdo atrás da outra. Porque na outra parábola, a mulher que perde uma moeda que custava tipo R$1, a mulher vai, arrasta móvel, varre, acende a lamparina, que não era muito fácil, e quando ela acha a moeda, ela chama as meninas, chama a vizinhança, faz uma festa por causa de uma moeda? Não. E o pai, então, que dá metade da herança do filho, o filho vai, gasta com putaria, droga e tal, aí volta, ele é inserido de novo. Não, ninguém faz isso. Então, é uma sequência, na verdade, de parábolas do absurdo. Jesus mostrando que ninguém de nós temos um olhar como o dele para as relações uns com os outros, né? O nosso olhar é sempre mercadológico, de utilidade. E Jesus fala: qual de vocês? E a resposta óbvia seria: nenhum de nós. Finalizando essas
falas de Jesus, entendendo que ele se coloca primeiro como pastor, se coloca como um pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas que também coloca a vida das ovelhas em risco em nome de uma só. O pastor Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas, mas é por todas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas se uma se perder, as 99 estão no deserto também. O pastor Jesus, ele só dá a vida se for por todos. Se alguém tiver excluso dessa parada, está todo mundo no deserto. E ele vai ficar mais feliz quando achar que se perdeu do que os 99 que estavam juntos. Percebe a graça de Jesus? Essa é a graça. O modelo pastoral de Jesus apresenta a graça dele. E graça nada mais é que eu sei que a gente inventou muita coisa, eu não tenho mais tempo, eu não queria falar mais sobre isso, mas a graça, se a gente tivesse que traduzir, seria assim, o charme, o que te chama a atenção naquela pessoa. Seria mais ou menos isso. Quando você olha uma pessoa e todos os atributos que te faz olhar para aquela pessoa e falar, tá aí, pô, olha, pô, sabe? Esse resumo seria a graça. As qualidades, os atributos, tudo que essa pessoa tem de bom que te faz admirar, que te faz, inclusive, segui-la. A graça de Jesus é essa. A graça de Jesus é dar a vida por nós, mas não por um, não por mim, nem por você, mas por todos. Inclusive, introduzindo essa lógica de que se um está perdido, os outros também estão. Então, essa é a graça, esse é o relacionamento que Jesus propõe para nós, tanto, e aí eu queria deixar bem claro que quando a gente fala aqui de pastor e ovelha, nós estamos falando de Jesus e nós. Porque quando a gente fala aqui de pastor e ovelha no sentido litúrgico, é só nome, tá bom? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas não é o pastor Berlofa, não é a pastora Thaís, não é a pastora Débora, tá bom? E eu espero que você não tenha esse tipo de expectativa sobre nós, porque se um dia você tiver essa expectativa, a gente vai te frustrar, tá bom? Nós tentamos, mas igual você, nós erramos. Então, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é Jesus. E nós somos essas ovelhas que temos que ter esse entendimento que se uma está perdida, Jesus está lá no deserto buscando a que está perdida, tá bom? Porque pelo menos, se nós estamos juntos aqui, nós temos uns aos outros, tá bom? E eu queria encerrar minha fala, tentando abranger um pouco dos assuntos que me proporam. E deu certo a música. Podemos passar para a música ou eu chamo mais uma das pastoras? Me tira a dúvida. Tem música. Então vamos ouvir a música que o pastor Rafa nos enviou. Pastor Rafa, que é trino. Sem alguém, somente
Muito bom. Bom demais, né? Salva de palmas pro Rafa, para Jenny, né? O nome da moça. E para Jesus, né? Que as salvas saúdem Jesus. Adele ou Thaís? Quem que quer falar agora? Algumas? Não, eu chamo. Eu vou chamar a Thaís, que fez mais cara de não, pode ser a Adele. Então, sei lá, Thaís, pode ser você. Os últimos serão os primeiros. Isso. Boa noite, pastora Thaís. Boa noite, gente. Boa noite, pastor. Obrigada. Eu recebi 3 sugestões de tema. Um foi sexualidade, e aí eu tinha perguntado sobre que perspectiva. E aí a irmã falou que vai num churrasco de família no dia 23, e ela quer discutir sexualidade com a prima dela fundamentalista. Aí eu falei, nossa, que responsabilidade. Aí eu falei para ela, isso não dá para falar em 15 minutos. Então, o que eu resolvi fazer? No sábado, eu falei para os irmãos que enquanto o pastor Berloffa não providencia a nova temporada, que vai começar na primeira semana de maio, a gente vai fazer um grupo de estudos sobre o Paulo, né? Um spin-off, dando continuidade aos estudos de Paulo. Então, sábado, nosso primeiro tema vai ser sexualidade em Paulo. Pelo recorte que a irmã tinha pedido, homossexualidade. Então, assim, o que eu vou fazer? Já gravei um hoje, eu vou lançar um hoje, um amanhã e um terça, se tudo der certo. Aí, o que os irmãos vão fazer? Assistir o videozinho, e aí no sábado a gente vai se reunir para discutir o videozinho. Então, foi legal que a irmã propôs isso, porque já vai ser 2 coisas com uma coisa só. Beleza? O segundo tema que me foi recomendado foi arrebatamento, que de fato é o que eu vou falar aqui hoje. Achei um tema super interessante, porque eu nunca falei disso antes. O segundo, né? E o terceiro foi justiça também. E aí como esse tema é também bastante abrangente, eu perguntei a perspectiva e a pessoa me deu um recorte específico também, eu vou deixar ele para uma outra oportunidade, mas já está aqui na minha lista de coisas a fazer. E hoje nós vamos de arrebatamento, então. Não que dê para falar de arrebatamento em 15 minutos também, mas tudo bem. Pelo menos uma pequena leitura. Para falar desse tema, eu escolhi Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aí, não sei se vocês sabem, Tessalonicenses é considerado um dos primeiros escritos do Novo Testamento, se não o primeiro, né? Se não for o primeiro, está ali entre os primeiros. E é muito interessante como esse tema do arrebatamento, ele é um tema muito, muito, muito presente nessa carta dos Tessalonicenses, de forma que o Paulo escreveu essa carta para responder aos irmãos sobre o tal do arrebatamento. Quem que pediu? Não sei se ele está aí, foi o... Não está aí, não. Mas depois ele vê a gravação. 1 Tessalonicenses 4:9. E aí, assim, o arrebatamento na minha vida cotidiana é uma coisa que tem pouquíssima importância, não penso sobre isso, não leio sobre isso, assim. Não acordo pensando no arrebatamento. Mas, quando eu me dei conta disso, de que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito com essa temática do Novo Testamento, eu pensei, nossa, deve ter alguma coisa aí, vamos investigar. E aí, vamos ler aqui, depois a gente conversa sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 9. A respeito da caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendeste de Deus a vos amar uns aos outros. Este é o que estáis praticando com todos os irmãos em toda a Macedônia, a terra do Alexandre o Grande. Mas ainda vos rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis mais e mais, procurai viver com serenidade, ocupando-vos das vossas próprias coisas e trabalhando com as vossas mãos, como vou-lo tenho recomendado. Assim, vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. Irmãos,
Não queremos que ignoreis uma coisa a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Os que nele morreram. É isso mesmo. Eis que o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que os vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí o 5. A respeito da época e do momento, não haveis mister, irmãos, que vos escrevamos. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores da mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não são filhos da noite, nananana. Eu vou pular aqui para o 9, para a gente ganhar tempo. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer estando em vigília, quer estando em sono, vivamos em união com ele. Assim, pois, consolai mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Bom, eu tenho quase certeza que o irmão que me pediu para falar sobre o arrebatamento queria ouvir sobre aquilo que a gente conhece como doutrina do arrebatamento, que era, inclusive, uma coisa que, em tese, deveria ser esperada e desejada por nós, mas sempre que era abordada no culto, nos dava uma sensação de medo e pavor. E a gente ficava, será que eu quero que isso aconteça ou será que eu não quero? Um negócio meio ambíguo, né? E aí eu acho importante a gente destrinchar direitinho o que a gente vai falar. Existem 3 elementos que o Paulo trata aqui nessa carta, e são 3 elementos que compõem essa tal doutrina do arrebatamento. Então, a escatologia, o arrebatamento propriamente dito e a vinda do Senhor. A escatologia era uma coisa que estava também muito presente nos textos do Antigo Testamento, que tratava do fim dos tempos. Então, por exemplo, quando o reino de Israel estava prestes a ser dominado pela Babilônia, pela não sei quem lá, o Artaxerxes, o Ciro, não sei quem, vinha um profeta com uma profecia profundamente escatológica, no sentido de que ele falava assim, olha, preparem-se, pois está perto o fim dos tempos. Então, a escatologia tem a ver com isso, uma ideia de um fim próximo, de uma destruição, de um fim de um tempo, de um fim de uma era. Então, isso é escatologia. A gente tem muito em Daniel, por exemplo, a gente tem nos profetas, de forma geral, a gente tem até no Novo Testamento, por exemplo, no João Batista, que era aquele cara que falava assim, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado, sabe, aquele negócio assim, bem fim do mundo, aquela ideia pavorosa, isso é escatologia. O arrebatamento era uma palavra mais tranquila, assim, inclusive, a gente viu arrebatamento na palavra que o Barlofa leu, que as ovelhas seriam arrebatadas. Então, o arrebatamento ele tem 2 sentidos. O primeiro é um estado de êxtase. Então, por exemplo, vocês lembram aquela palavra que o Paulo falou que foi arrebatado e levado ao 3º céu? Ele teve ali um transe, teve uma visão, e ele chamou aquilo de arrebatamento. Da mesma maneira, o arrebatamento também pode ter esse sentido, da leitura do pastor Berloffa, de um sequestro repentino, um sequestro violento. Então, isso também é arrebatamento. E, por fim, o terceiro elemento que compõe ali essa ideia da doutrina do arrebatamento é, então, a volta de Jesus, que esse, sim, é o único elemento novo aqui, porque tanto o arrebatamento quanto a escatologia, a gente já tem, inclusive, em outras culturas, inclusive em outros tempos, lá desde o Antigo Testamento. E aí, olha que legal, no versículo 15, tem uma nota de rodapé aqui nessa Bíblia que
que eu li, e Paulo fala assim, olha, lembre-se daquilo que o Senhor nos ensinou. E aí ele vai falar aquilo da trombeta, que o anjo vai tocar, não sei o que, não sei o que lá. E aí o comentarista, ele fala assim, olha, a gente não encontra correspondência disso que o Paulo está falando no Evangelho. Então a gente compreende que aquilo lhe foi revelado pelo próprio Senhor. Olha só que comentarista bonzinho, né? Ele acreditava que o Paulo recebia mensagens específicas do Senhor. Mas nós que fizemos a aula do Desmistificando Paulo, a gente já pode pensar de uma forma diferente, né? Então, assim, olha que doido. O primeiro escrito cristão que a gente tem, o Paulo está instituindo ali uma doutrina de um anjo que vai tocar uma trombeta, uma coisa assim que, quando a gente vai para o Evangelho, não é bem uma coisa que sai da boca de Jesus. Jesus tem também um discurso escatológico, ali em certo sentido, mas a gente já falou sobre o que era, né? Que o autor faz uma projeção, porque ele escreve depois da queda do Templo de Jerusalém, então ele meio que já sabia o que tinha acontecido e projeta, mas enfim, isso é um assunto complexo, podemos retornar nele em uma outra ocasião. A ideia é que essa ideia da vinda do Senhor, o Paulo, ele usa uma palavra lá que eu não sei falar, porque eu não falo grego, mas posso até escrever, vocês tentem pronunciar aí no alfabeto grego, que ele fala sobre irmos ao encontro do Senhor. E aí, o Helmut Kuster vai dizer que essa palavra, ela era uma palavra utilizada quando o imperador ia visitar uma cidade, e aí aquela população fazia meio que uma caravana, saía da cidade e ia ao encontro do imperador para recebê-lo. E aí, olha só que coisa problemática. A gente sabe que Jesus era uma pessoa contra o império. A maioria, grande parte do ministério de Jesus, do Jesus histórico, era a sua luta contra o Império Romano. E aí agora a gente tem aqui o Paulo, alguns poucos anos depois, se utilizando de uma figura imperialista para representar a volta desse mesmo Jesus. No mínimo, isso é contraditório. No máximo, isso é uma afronta. Sabe por quê? De todas as figuras de autoridade, se é que Paulo compreendia que Jesus fosse uma autoridade, de todas as figuras de retorno, de todos os símbolos sociais, culturais, que o Paulo poderia usar, ele usa o símbolo de Jesus como um imperador. E o império que dominava aquele povo era o Império Romano. Então, as pessoas que ouviam aquela expressão, elas eram diretamente ligadas àquela ideia. E aí o imperador é aquilo, né? Ele não é o rei legítimo daquele lugar, ele não é um cara que faz nada, ele é um cara que não faz nada por aquele lugar, ele só vai lá para cobrar imposto, e ele espera que aquela população faça uma caravana e vá ao encontro dele para recebê-lo com glórias e louros e tudo mais. Então, aqui está a primeira problemática. A volta de Jesus, que o Paulo planejava na sua cabeça, a volta de Jesus que o Paulo imaginava, era representada pela figura do império. E aí, para finalizar, vejam só, existem duas perguntas que o pessoal de Tessalonicenses faz, de Tessalônica, aliás, faz, que é, o que acontece com quem morre antes da vinda de Jesus? E a segunda era, afinal de contas, quando que Jesus vai voltar? Eu comecei a ler no capítulo 4, não por acaso, porque tem uma instrução lá, não sei se vocês separaram, que o Paulo fala assim, olha, galera, vocês estão amando uns aos outros, isso é legal, vocês estão juntos, aí vocês ajudam toda a Macedônia, isso é maravilhoso, mas vocês também precisam trabalhar, porque vocês não estão trabalhando e vocês estão sendo pesados uns para os outros. Então, assim, a princípio você olha e fala, nossa, aquela igreja fervorosa, esperando pela volta de Jesus, esperando pela volta do Senhor, que avivamento, que coisa gostosa, né? Que galera empenhada. Mas veja bem,
eles estavam esperando a volta de Jesus, que em tese era uma coisa legal, mas nesse processo, eles estavam pecando numa coisa simples, que era trabalhar, ter sua comida, ter as suas coisas, e não se pesar para ninguém. Porque ali eu tenho certeza que todo mundo tinha filho, e as crianças estavam comendo com o quê? Tenho certeza ali que todo mundo tinha família, e como que as famílias estavam sobrevivendo? Então, Paulo precisa falar, galera, vocês estão amando, vocês estão fazendo missão, vocês estão tudo legal. Mas vamos dar uma trabalhadinha também, assim? Ele fala com jeitinho, né? Olha, eu mesma trabalho noite e dia para não ser pesado para ninguém. E aí, olha só, a galera estava tão, desculpa a palavra, tão bitolada na volta de Jesus, que, como eu falei, podia ser uma coisa maravilhosa, mas eles estavam preocupados, porque Jesus ia voltar, mas a minha tia faleceu antes de Jesus voltar, e aí eu estava pensando, nossa, o que aconteceu com a minha tia? O que aconteceu com meu pai? O que aconteceu? Imagina esse estado mental, de confusão mental, uma galera assim, completamente perdida, porque eles haviam sido ensinados dessa doutrina da volta de Jesus. Era uma coisa legal. O Paulo já elogiou que eles amavam e ajudavam todo mundo. Mas dentro de si, de forma pessoal e individual, era uma galera perdida. Era uma galera, sabe, uns fantasmas, assim, tipo, poxa, você está esperando a volta de Jesus, isso não é uma coisa legal. E era muito o que acontecia com a gente, né? Você está esperando a volta de Jesus, que é uma coisa legal, por que, então, esse sentimento de incerteza, de tristeza, de medo, de insegurança? Jesus não vai voltar para a pessoa que morreu? Entende o que eu quero dizer? Ou eles tiveram uma péssima educação escatológica dessa doutrina da volta de Jesus, ou eles até foram ensinados, mas assim, se afobaram, enfim, eles não conseguiram compreender assim a essência, na essência, o que significava aquela volta de Jesus. Tanto que a segunda pergunta era, tá, e quando que Jesus vai voltar? Isso me parece uma limitação, assim, daquele negócio da pessoa olhar para uma coisa e não conseguir ter uma visão panorâmica do entorno. Sabe quando você grava uma coisa e não aprende? Aí você faz uma prova, no outro dia você esqueceu tudo? Sabe quando você memoriza a fala de alguém, você até consegue reproduzir, mas você não compreendeu aquilo, você não absorveu aquilo, não fez sentido para você e não se tornou uma convicção dentro de si? Me parece que era isso que estava acontecendo com aquela galera. E olha só, esse tema do arrebatamento era uma confusão na época que o Paulo escreveu e continua sendo uma baita de uma confusão hoje em dia, em todas as igrejas, em todas as denominações. Eu não conheço uma onde esse assunto do arrebatamento, da volta de Jesus, seja um tema bem resolvido. E para finalizar, o que eu quero dizer com isso é, a gente pode ter um propósito muito legal, assim, em mente. A gente pode estar projetando, almejando, objetivando uma coisa muito legal. Mas a gente precisa estar atento àquele processo, porque senão a gente fica perdido. Perdido de tudo. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas todas essas pessoas que estavam esperando aqui o Jesus voltar, eles morreram e não viram. Pensa só. Tanto que as demais cartas, aquelas que a gente chama de deuteropaulinas, disputadas, você vê que muda o discurso da carta. E aí as cartas deixam de ter esse caráter escatológico e começa meio que ensinar as pessoas a viverem aqui na Terra. Não, mas ó, você tem que fazer isso, desse jeito e tal. Então vamos lá, para que a gente não perca a nossa essência, para que a gente não perca o nosso objetivo final, para que a gente não perca aquilo que nos foi ensinado de bom, que a gente procure ter um equilíbrio entre aquilo que a gente deseja lá na frente e aquilo que a gente está vivendo aqui agora. Porque quando a gente só pensa no que a gente está vivendo aqui agora, a gente se torna uma pessoa egoísta, materialista, imediatista. Mas também, quando a gente só pensa numa coisa abstrata
ideal, posterior, a gente fica perdidão, igual o povo de Tessalônica. Ainda que a gente faça boas obras, a gente ajude a Macedônia inteira, a gente deixa de trabalhar para nos sustentar, que é uma coisa tão simples. Então, eu sei que essa não era a explicação do arrebatamento que o irmão me pediu, mas é o arrebatamento que estava acontecendo ali em Tessalonicenses. É esse. O pessoal esperando vir Jesus, imperador, guerreiro de guerra, com cavalos e cavaleiros, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e não veio, tá? Então, Paulo, já falei com você no último culto, Paulo, melhore. Para com essas ideias de imperialismo, porque Jesus não era dessas coisas, sabe? Jesus tinha outras ideias, outras coisas. E como pessoas, assim, como igreja, como seres humanos, seguidores de Cristo, que a gente possa compreender as coisas, como eu falei na escola bíblica também, com maturidade, sabe? Sem se emocionar demais, sem se precipitar, sem querer abraçar o mundo e não dar conta nem da nossa vida. Beleza? É isso. Beijo, obrigada. Amém. Obrigado, pastora. Que palavrão, hein? Na moral. Eu sei que às vezes, eu sei o sentimento, o tipo de... Eu sei que não era essa pergunta, não era essa resposta que você queria ouvir, mas é a que eu tinha para te dar, né? A não ser que a gente fosse fazer um estudo, a não ser que a pastora fosse fazer um estudo desconstruindo tudo que foi construído, que uma hora a gente pode fazer, o que nos importa é isso. O que nos importa sobre esse tema foi dito, é o suficiente para acalmar o nosso coração. Amém? Não precisa de mais nada sobre isso. Se você tiver curiosidade, eu queria saber, aí você vai estudar e vai entender mas o que te importa para a sua fé e para a sua relação sobre esse tema foi dito hoje. Pastora Adele, diretamente do Distrito Federal. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Então, tá um pouquinho baixo, mas o suficiente. Tá bom, pra vocês me ouvirem, né? Deixa eu ver se eu posso aumentar mais alguma coisa. Gente, meu computador é meio lerdo com esse negócio de áudio. Não, mas dá para ouvir, né, pessoal? Tá um pouquinho Aumenta baixo, o som mas de vocês. tranquilo, Adele, manda bala. Tá bom, valeu. Bom, eu recebi duas sugestões de mensagem. Uma delas pedia para falar sobre oração, que eu falei em um culto algumas semanas atrás. E outra me pediram para falar sobre compaixão. E como eu tinha acabado de falar sobre a oração, eu resolvi falar sobre a compaixão, que eu nunca tinha falado. E aí eu separei a passagem bíblica de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Queria que vocês me acompanhassem, quem quiser abrir a Bíblia ou quem quiser pode só me ouvir. Fala assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando... Deixa eu só aumentar aqui. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, então, Jesus, gente, ele é um personagem que foi construído, né? A história dele ali, ele se colocou e foi construído como o homem perfeito, como o Messias prometido a Israel e o próprio Deus encarnado. E ele, assim, ele tinha plena consciência da identidade dele e ele afirmava isso sem titubear, sem ter nenhum problema com isso. Não, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida, eu sou isso, aquilo. E ele comprou uma briga com todo mundo, afirmando isso, né? Os fariseus ficavam indignados. Como assim? Esse cara vai lá e expulsa demônios em nome, né,
Nome de quê? Assim, quem ele pensa que ele é? E ele ia, né, naquela postura dele ali, firme, né, posturado e calmo, nem sempre tão calmo, né, afirmando quem ele era. E ele comprou uma briga com a história inteira, né, até hoje. Ainda é algo que não se consegue entender como um homem se dizia ser Deus. E aí perguntavam para ele, mas você é maior que a tempestade, por acaso? E ele foi lá e acalmou a tempestade. Mas você é maior que as doenças, né, que afligem as pessoas, que trazem tanto sofrimento, ele vai lá e sai curando pessoas em todo lugar. E aí, se você é maior que os espíritos imundos, né, que assolam também a humanidade, ele vai lá e expulsa os demônios. Mas você é maior que Roma e César, e ele foi lá e disse uma vez que eles terminariam seus dias afogados no mar da Galileia. Mas você é maior que a morte? Ele foi lá e ressuscitou a menina, né? Ressuscitou Talita, né? De onde veio o meu segundo nome, que vocês não sabem, mas eu sou Adélia Talita, por causa da Talita da Bíblia. Mas ele é escandalosamente apresentado como um Deus que sofre. Ele é um Deus, mas ele está encarnado. Ele é tudo isso, ele é poderosão, entendeu? Ele cura doença, ele para a tempestade, ele ressuscita os mortos, ele faz tudo isso. Mas ele é um Deus encarnado. Ele sente tudo que a gente sente. E por isso, ele sente também o quê? A compaixão. Por isso ele é tão fantástico, assim, por isso ele é tão maravilhoso, porque ele sofre, ele sente dor, ele sente dúvida, ele sente tudo que nós sentimos, inclusive também a compaixão que ele sentiu para aquele povo, que ele viu aquelas multidões sentadas ali, sem nenhum pastor para que pudesse ensiná-las, né? E ele, sendo maior que a morte, como que ele sendo maior que a morte, ele se deixou matar? Como que ele sendo maior que a morte, ele se deixou morrer, sabe? E isso é muito contraditório, né? Porque apesar disso tudo, apesar dele ser poderoso, ele se deixou matar, se deixou morrer, embora a gente acredite que ele tenha ressuscitado. Mas que a gente possa olhar para esse Jesus e lembrar que ele é tudo isso. Ele é perfeito, ele é o Deus prometido, ele é muito poderoso, ele podia qualquer coisa, mas ele é gente como a gente e sofre como a gente, sente compaixão, sente pena, sente amor pelas pessoas, sente amor pelos pequeninos, sente amor por todo mundo, até quem não merece, né? E ele sentiu compaixão daquela multidão que estava precisando ser ensinada, né? E que a gente possa também tentar, pelo menos ser como ele, na parte que ele era humano, né? Porque na parte que ele era Deus não está no nosso, não está dentro das nossas habilidades. Mas na parte de ser como ele foi homem, que a gente possa também ter compaixão do próximo e procurar ensinar também as pessoas, como ele quis ensinar aquela multidão que estava ali sem pastor, sem ninguém, estava ali perdido, sentado, sabe? Jesus olhou, poxa, tadinhos, né? Vou ensinar alguma coisa aqui para esse pessoal. Estavam ávidos, né, por palavra, estavam ávidos por ensinamentos, estavam ávidos por, sabe, por orientação, enfim, porque um pastor pode pregar, pode ajudar, pode trazer alívio, pode ensinar. E Jesus se colocou a ensinar e trouxe a reflexão para os seus discípulos, que tem muita gente precisando ser ensinada, mas tem pouca gente disposta a ensinar, né? Tem pouca gente para essa seara, tem pouca gente para esse trabalho. Então, a minha mensagem, ela é curta, eu me ative os meus 15 minutos aqui, mas eu queria deixar para vocês que a gente se espelhe nesse lado humano de Jesus sempre, que a gente sempre tem que buscar ser como ele foi, né? Mas dentro do que ele era igual a nós, né? Dentro dessa humanidade dele. E dentro da humanidade dele, ele também foi perfeito. Inclusive, no quesito de sentir compaixão, de estender a mão, de levar ajuda, de levar amor, de levar ensinamento, né, a quem precisava ser ensinado. E que a gente tenha esse chamado da gente. Me tocou muito essa parte do ensinar as pessoas. Né? Isso tudo que a gente sabe, isso tudo que a gente acredita, esse avivamento que a gente tem aqui com a gente como uma igreja progressista, que para mim isso é um avivamento, que a gente possa levar também para tantas pessoas ávidas e tão, sabe,
perdidas, descontentes, desconectadas com sua fé, que poderiam estar aqui, igual a gente aqui nesse domingo, escutando mensagens, né, muito mais amorosas, mensagens mais coerentes, que a gente possa ter essa mesma avidez que Jesus tinha para ensinar as pessoas e para levar essa mensagem. Então, vamos levar essa mensagem, nossa mensagem inclusiva, nossa mensagem progressista, e que a gente tenha compaixão, que a gente possa ensinar, que a gente possa levar, que a gente possa, sabe, pregar. E é isso, meus queridos, que eu queria dizer para vocês essa noite, uma mensagem simples, curtinha, sobre compaixão. Jesus, ele era tudo, mas ele também era gente, ele sentia dor e ele sentia compaixão. Então, no que a gente pode ser como ele, vamos ser como ele, vamos ter compaixão também, e vamos levar o que a gente sabe para trazer um pouco mais de alívio para o sofrimento das pessoas, tá bom? É isso, boa noite. Boa noite, obrigado, pastora. Amém. Não teve nada de simples na mensagem, não. No máximo, a menos longa, né? Isso não significa nada. Foi maravilhoso, maravilhosa. Obrigado. Adele Cordeira, então, seria seu nome, né? Thalita se eu não estiver falando besteira, tá? Depois eu vou tentar ler, mas Thalita é o feminino de cordeiro lá do Antigo Testamento. Jesus fala, cordeirinha, levante, menininha, levante. Então, seria tipo, mas é a menina de uma forma muito afetuosa, assim, tipo, que é o feminino de cordeiro, de cordeirinha, é muito carinhosa, assim. Que bonito, não sabia desse detalhe, obrigada. Foi como a forma que Jesus chamou a menina. Amém. Gente, diante de tudo que foi dito, que foi passado, queria abrir a oportunidade de quem quiser falar, de quem quiser reagir sobre qualquer tema que foi dito por qualquer um de nós, ou não, algo que está no seu coração nessa noite, algo que você queira dizer, pôr para fora. Você está angustiado com alguma coisa, angustiado com alguma coisa te perturba, alguma coisa te faz sofrer nesse momento, alguma coisa te alegra, e você quer compartilhar demais com alguém, levanta a mão aí, fala com a gente. Estamos aqui para te ouvir.